Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco. Hoje o nosso programa vai falar muito mais sobre investimentos na vida noturna da capital do estado do Espírito Santo. Cada vez mais movimentada, cada vez mais procurada por turistas. E o que faz, o visitante ou o próprio morador na sua cidade? Opções de lazer na gastronomia, na dança. Mas o nosso convidado aqui é que fala muito mais da sua experiência por liderar times que recebem essas pessoas nas casas que o grupo então detém no nosso Espírito Santo. Conosco hoje está Pedro Paulo Moisés, o famoso PP, sócio proprietário do grupo 2127 nesse nosso Em Destaque de hoje. Obrigado, PP, pela presença, bem-vindo. Obrigado, agradeço mais uma vez pelo convite, uma honra estar participando aqui e poder sempre estar levando para o público capixaba o melhor do entretenimento, da gastronomia, dos eventos, das nossas casas e recebê-lo sempre com muito carinho. Excelente. É um mundo encantador por si só, né? É um trabalho, obviamente, também muito importante a ser feito para que as pessoas procurem esses ambientes para estar, mas acredito, como eu também acho muito interessante falar sobre entretenimento, lazer noturno, gastronomia, tudo isso reunido. E o diferencial, inclusive, do grupo 2127 é diferentes perfis, diferentes conceitos entregues para a nossa cidade, que vão girando ali, inclusive, como uma atração muito importante. Queria que primeiro você apresentasse, então, as casas do grupo, para a gente, então, a partir daí, entender tudo que está envolvido no seu trabalho e com os seus sócios. Nós começamos a nossa história com a Wanted, uma casa sertaneja que fica no Triângulo, na Praia do Canto. Depois trouxemos a revitalização da Orla de Cambori, fomos os pioneiros ali a abrir um estabelecimento e acreditar na nossa praia, que é o Barlavento, um beach club, que é um hub onde traz a parte de gastronomia, drinks, eventos, parte de loja, como é a parte da loja da Origens, como traz a parte de moda também. Depois a gente trouxe, mais uma vez, trazendo para a Vitória uma inovação, uma revolução, que é um conceito de alto padrão da gastronomia japonesa no estado da arte, que é o Nagi Sushi, que fica na Aleixo Neto. E depois, por último, agora o caçula, é o Repique, que é uma casa de samba, uma casa genuinamente brasileira, que tem essa alma de boteco, que tem pagode, cerveja, feijoada, um cardápio com uma comida mais raiz. Então, muito sobre diversificar os estabelecimentos e ser muito fiel também a cada identidade, a cada conceito. Então, a gente sempre tenta direcionar ali os nossos esforços e a nossa criatividade para criar realmente uma marca que vai ter uma identificação, que vai ter uma referência para cada público, e ser muito fiel àquele conceito, àquela identidade. E ainda temos o Barla Drinks, que devido à notoriedade de drinks da coquetelaria do Barlavento, que faz muito sucesso, a gente atende nos eventos externos. Então a gente faz um open bar de drinks para casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Importantíssimo isso. Eu queria entender mais sobre a inspiração para tudo isso, PP, porque se a gente pensa justamente no conceito, ele é muito bem trabalhado dentro da casa. A tendência que muitas pessoas podem achar se deu certo aqui, vamos replicar mais. Não. Os investimentos e a inspiração foi totalmente diversa para as outras, como você acabou de falar. De onde veio isso? Eu acho que assim, a gente tem uma grande missão de trazer para o Espírito Santo, de transformar a nossa cidade, o nosso estado, de valorizar cada vez mais aqui a nossa sociedade, o nosso mercado, de dar boas opções ao público capixaba e não só para aqueles que moram aqui, também para os turistas. Quando você vende o destino de Vitória, do Espírito Santo, esse turista que aqui visita, ele quer retornar para cá, então ele precisa de boas opções, ele precisa ser bem atendido, bem recebido, ele precisa chegar aqui e gostar do que ele vai vivenciar como uma experiência e levar essa imagem positiva para impactar isso aonde ele chegar lá na sua cidade. Então o turista ele volta para lá com uma referência positiva e ele acaba reverberando esse destino daqui. Então quanto mais pessoas visitarem o nosso estado e saírem daqui felizes, a gente cada vez mais vai incentivar esse turismo de lazer, de passeio, que cada vez mais eu vejo que o município, o estado está investindo para que isso possa crescer. Então, acho que a nossa grande missão é contribuir
né, com as nossas casas, prestar um bom atendimento, um bom serviço, ser fiel a esses conceitos, atender vários tipos de público em vários dias da semana, em vários horários, então desde um café da manhã no final de semana para você passar por almoço, jantar, happy hour, eventos, balada noturna, drinks, gastronomia, então fazer um grupo bem completo para que possa abraçar todo tipo de demanda, né? Então acho que o nosso grande desafio é esse e sempre antenado com as tendências do mercado, né? Ver o que está acontecendo de fato, não só fora do Espírito Santo, a nível Brasil, como também até fora do país, né? E trazer essas referências para cá, acho que é o nosso grande compromisso de entregar o melhor aqui para a nossa cidade. Isso é interessante porque, né, igual a gente fala, né, tem um conceito da casa, tem um conceito daquele ambiente, mas ele não é um conceito que precisa ficar encerrado naquela primeira versão, né? Atualizações são importantes, uma nova linguagem, né? Uma nova bebida para inserir na coquetelaria que vai ser ofertada, né? Nessas casas. Então, esse olhar também não para, né, Pepe? De forma alguma. Eu acredito que é a capacidade de você se reinventar, né? O mercado, ele que vai digitar ali o que está acontecendo. Se você parar no tempo, o mercado vai acabar com as novidades e, enfim, com os lançamentos, ele vai acabar te engolindo. Então, eu acredito que a gente sempre tem essa característica também de dar o primeiro passo, né? Sim. A gente sempre tem a característica do grupo de fazer novos lançamentos, de ser disruptivo, de ter aquela coragem, mas com muito profissionalismo e responsabilidade de ser o primeiro a executar aquilo ali, né? E talvez até é muito importante incentivar os outros empreendedores, os outros empresários a seguirem o mesmo caminho, né? Porque eu acho que um mercado aquecido, a concorrência saudável, ela é positiva e todo mundo tem a ganhar, porque você, como eu falei, traz o turista, você tira o cliente de dentro de casa a partir do momento que ele está na rua. Hoje ele vai na cafeteria, amanhã ele vai na churrascaria, depois ele vai num jantar no italiano, ele vai querer ir para a praia, depois ele vai querer ir no lugar mais climatizado, ele vai querer jantar, depois ele vai querer ter uma festa mais animada e se extravasar e se entregar um pouco mais. Então, tendo um mercado com diversas opções, você tem uma economia aquecida, uma rua movimentada, e acredito que todo mundo tenha a ganhar dessa forma. Então, a gente espera sempre estar incentivando todo mundo aí a fazer um trabalho parecido com o que a gente faz aqui no nosso mercado. Excelente. Para quem acompanha nosso programa em destaque, né, com frequência, a gente já trabalhou, inclusive, outros olhares até para que o turismo seja esse motor muito importante para o Espírito Santo, né? E a partir disso, na capital Vitória, né, que vai distribuindo esse visitante para todos os lados, é importante que esse olhar também trabalhado por quem é investidor, por quem é que está movimentando a engrenagem, que tenha então essa palavra junto com você. E acho que você fez isso agora muito bem, para fazer a gente também compreender que um investimento, uma casa noturna, né, um restaurante, enfim, o que ele está movimentando ali não fica apenas, né, como um valor para ele. É o bairro, é o hotel vizinho, por exemplo, ou uma nova edificação que vai ter uma valorização imobiliária pela atração que esse investimento fez. Ou seja, essa cadeia é muito importante e acho que você mostrou muito a potência do que já acontece em Vitória, né, nas casas. Você citando, por exemplo, essa relação das casas que a gente tem no grupo com, por exemplo, os hotéis, né, que são as hospedagens para os turistas. Eu acho que é uma troca, né? Uma entrega ali de dois caminhos, porque se eu tenho as casas frequentadas recebendo turistas, esses turistas vão estar hospedados no hotel. Se o hotel está sendo preenchido com a sua ocupação, ele com certeza lá no hotel ele vai mostrar para o hóspede dele que ele tem que é as opções que ele tem ao redor dele para indicar, porque o hóspede ele quer lazer, ele vai chegar lá na recepção do hotel, ele vai perguntar, qual é o lugar legal que eu tenho ali para almoçar com a minha família? O cara vai indicar, vai lá no Bar Lavento. Então assim, é uma troca, né? Ele vai me levar clientes, eu também vou levar clientes para ele, eu acho que todo mundo acaba ganhando. Então a gente pensar um pouco nessa entrega como um todo. Fala dessa experiência do Bar Lavento com a gente, que assim, o nome já é realmente consolidado. Nós temos imagens aí para te mostrar, inclusive, né, do Bar Lavento, para você que não conhece ainda ter noção do que estamos falando, para quem conhece ter o desejo, inclusive, de voltar ou ter as lembranças aí dos momentos que passou por lá. Essa experiência, por que ela foi muito exitosa, assim, olhando de fora como uma pessoa da cidade? Era uma época que Cambori não tinha opções nenhuma, né? E as poucas que existiam não tinha nada de frequência ou segurança. O Bar Lavento veio e coloca um marco ali importante, né? Coloca, inclusive, rooftop, né? Que trouxe, inclusive, uma vivência paisagística também diferente. Conta pra gente como é que foi isso, então, também.
Cara, o Barlavento acho que até mexe um pouco com a gente no sentido de você se orgulhar mesmo, né? De até sentir aquele sentimento de estar honrado por ter entregue algo para a sociedade. Acho que o Barlavento ele é muito mais do que um restaurante, do que um bar, né? De uma casa convencional, né? Um ponto que você vai lá, aluga um ponto comercial e você faz lá e você recebe as pessoas. O Barlavento ele tem uma cultura, né? O Barlavento ele revitalizou uma praia da cidade, né? Que é a principal orla, que é a Praia de Cambori. Infelizmente, há alguns anos atrás, a orla de Cambori estava esquecida, com problemas sociais, insegura, escura, né? Então hoje você vê as pessoas praticando esporte, você vê as famílias passeando, as pessoas fazendo atividades físicas, né? Querendo frequentar. Então, o Barlavento, na época, as pessoas brincavam, vocês são doidos, vão fazer negócio na orla. Aí a gente, na verdade, não só foi tão doido assim no modo de brincar, mas a gente ainda ultrapassou ali, né? Eu lembro que na época o pessoal falou, pô, vocês subiram o sarrafo da orla, porque a gente buscou realmente chegar lá e investir todo o nosso potencial de gestão, criativo, de investimento também financeiro. Criamos lá o rooftop. Inédito até então na cidade você ter um rooftop dentro de uma praia, e isso com certeza assim, criou uma nova perspectiva ali para a cidade. A gente resgatou esse olhar do capixaba de transformar a cidade, que é uma ilha de Vitória, com um olhar carinhoso para o mar, que é uma vista deslumbrante ali, né? E aquecer esse calçadão e essas praias, né? Então não só o Barlavento, como depois a gente fez o Repique agora há 2 anos, o Barlavento agora está fazendo 6 anos. Então, assim, prova que deu certo, prova que é um sucesso. E depois até criaram, né, a Curva da Jurema também, que veio através do sucesso de Cambori, né, muito norteado pelo Barlavento. Depois foi também a Curva da Jurema ser tão bem explorada como está sendo hoje. Então, é muito gratificante para a gente ter entregue isso e ter tido esse sucesso, esse êxito aqui para a nossa cidade. Bem lembrado mesmo. Inclusive, a Curva da Jurema mobilizou até o mercado imobiliário local ali, né, lindeiro, como se chama. Aquela experiência de revitalização, obviamente, pela experiência que o Barlavento, que também levou aquilo para a orla de Jardim da Penha, em Vitória. A gente vai falar do Repique, né, até que é o caçula, como você falou, né, nessa experiência. Mas só para entender, o Barla Drinks veio pela experiência que vocês ofertavam, sem pretensão, dentro do Barlavento? Foi uma oportunidade que, assim, na verdade, o público pedia muito, porque o Barlavento sempre foi muito frequentado em termos de quantidade e qualidade de público, e as pessoas ficaram apaixonadas pelos drinks, né? Elas ficaram fascinadas ali pelos drinks, de uma coquetelaria que o Barlavento lançou, bem diferente. Então tinha aquele drink da caixinha saindo a fumaça, a espuma, né, os detalhes ali das guarnições, a decoração, diferentes tipos de copos, sabores, drinks de todos os tipos, para agradar vários tipos de público. Então isso chamou muita atenção. Então as pessoas começaram a procurar, pô, vou fazer meu aniversário lá na minha casa em Pedra Azul, vocês fazem o drink lá no meu aniversário, vai ser para 100 pessoas. Minha irmã, eu sou madrinha, ela vai casar, e ela quer casar lá no cerimonial e vocês fazem os drinks. Minha filha vai formar, a formatura dela vai vir agora, vai formar em medicina, vocês fazem drinks. Então a gente começou a ver que tinha esse mercado. Então a gente criou uma nova empresa, que é um braço do Barlavento, mas é uma outra operação, uma outra equipe, tem casa de produção, tem carro para logística, para a gente fazer o open bar de drinks do Barlavento no seu evento externo. Excelente. Né? Então hoje é um volume muito grande, graças a Deus, nesse mercado de eventos externos para drinks, né? Um potencial que a gente vem explorando muito bem. As formaturas, principalmente de medicina, estão muito em alta, né? As pessoas estão cada vez mais investindo nos fundos de formatura e fazendo festas magníficas, né? Então tem muito volume, tem muito mercado e a gente viu essa oportunidade para explorar. E a coquetelaria, né, avançou bastante mesmo devido a essas experiências, né, como do Barla Drinks, até porque oferece oportunidades de sensações mesmo, que talvez bebidas oferecidas do modo tradicional delas, a gente não tirasse a mesma sensação como, né, a equipe do Barla Drinks faz conosco quando oferta, e ali tem uma gama realmente impressionante de opções. Bem, a gente vai para o nosso intervalo e na volta continuamos nossa conversa aqui no nosso Em Destaque com Pedro Paulo Moisés, já já.
De volta com o nosso programa em destaque, então, na sua manhã da TV Sim SBT, e continuando nossa conversa aqui tão inspiradora e que também faz uma provocação para você conhecer justamente os locais que estamos tratando aqui com o nosso convidado. Pedro Paulo Moisés, o famoso PP, sócio proprietário do grupo 2127, ele que representa através do seu grupo, né, o Repique em Cambori, a Wanted, Barlavento, o NAG, Barla Drinks, Holy Spirit também, que a gente vai conhecendo aqui nos detalhes, para que você também venda aí os endereços que deixamos, possa seguir, frequentar, voltar a frequentar, se for o caso. É o caso da gente ter, então, essa inspiração pelo investimento que isso traz para a cidade de Vitória, mas não só para ela, porque a gente entende a engrenagem toda, que até comentamos no primeiro bloco aqui, que fomenta, né, visitantes, turistas, a própria economia de uma cidade. E aí, Pepe, para voltar falando sobre aqui, vamos falar do Caçula, né, que foi o caso que você até apontou do Repique na Praia de Cambori, até para você conhecer, fique atento aí quando a gente deixa as imagens ilustrativas. O Repique, ele traz para Cambori, inclusive, uma jovialidade, vamos dizer assim, né, uma animação que só o perfil da casa pode, inclusive, fazer naquela orla. E eu queria até que você falasse muito mais, até porque a experiência também acho que mostrou um êxito, chamando um público que também não frequentava aquela área da cidade, né? Sim. Eu acho que é mais uma vez acreditando na orla de Cambori, assim como foi o exemplo do Barlavento. A gente viu o sucesso do Barlavento e trouxe, né, uma nova casa, até maior do que o Barlavento, também com a parte do restaurante embaixo, com bar, e a parte do rooftop, que lá a gente chama carinhosamente de laje e terraço, por ter mais essa alma mais raiz. Mas acho que o Repique é uma grande prova e realização de que é ser brasileiro, né? Aquela parte gostosa de você tomar uma cerveja, comer uma comida mais de boteco, ter aquela lembrança lá daquela comida da casa da sua avó, e esse ambiente mais familiar, saudável, para você confraternizar com amigos, ouvir um bom samba, curtir um pagode, né? Então acho que o Repique, ele traz muito essa alma, né, de boteco, essa alma mais carioca, mas você trazendo aqui para o Espírito Santo a oportunidade de você curtir sem se preocupar com nada, né? Acho que o nosso dia a dia ele é sempre muito ocupado, né, com os desafios, com os problemas que a gente tem aí na nossa vida, para lá e para cá, e acho que o Repique é onde você vai conseguir se desligar um pouco e curtir aquele momento ali e ter aquela experiência ali para você realmente ficar livre, em alto astral e Exato. curtir bastante. É bem legal, o Repique é uma alma, uma identidade muito bacana, é o novo xodó aí do grupo, faz bastante sucesso, está sempre lotado e a gente sempre gosta muito de receber as pessoas lá e proporcionar essa experiência. Com certeza. Fazendo o link, então, para outra ponta, Wanted, né? Já que a gente falou do mais recente, vamos falar de um grande celeiro de ideias que foi por ali mesmo, né? Cara, a Wanted até pega um pouco para falar dela, porque foi onde tudo começou, né? Então, a Wanted, ela é a nossa primeira casa, onde a gente começou a nossa vida empreendedora. E ela é uma casa que tem uma identidade muito bacana, que é uma casa que é um pub sertanejo, né? Então a Wanted, ela traz essa alma sertaneja, que também tem muito aspecto ali de brasilidade, e você tem um momento ali para você viver uma super experiência com música de qualidade, show ao vivo, um ambiente mais acolhedor, intimista, né? Onde você pode estar também confraternizando, as pessoas vão lá para dançar. Tem uma característica de colocar a equipe para receber muito bem, para as pessoas se sentirem lá à vontade, se sentirem em casa, que possam curtir, né, sem nenhum tipo de preocupação, né, um cardápio bem completo e amplo, né, na parte de bebidas, também tem petiscos, tem uma cozinha quente lá que pode servir algumas opções de aperitivos para você provar ali. Tem uma parte de sushi bar também dentro da Wanted, que é bem interessante. Tem pessoas que vão lá na Wanted só para comer o sushi. O sushi de lá é muito bom mesmo. E, cara, é uma casa espetacular, né? Já está com 9 anos. Então, assim, é uma marca muito querida pelo capixaba, consolidada, e ela sempre nos surpreende, né? A gente pega, às vezes, uma época de chuva, de frio, a gente fica pensando, e quando você entra na Wanted, a casa está cheia, está recheada de gente animada, comemorando aniversário, despedida de solteiro, brincando, brindando, né? Subindo no palco, cantando, e lá é uma grande festa, né? Uma grande confraternização. Tem uma questão chamada aí do conceito que a gente também falou no começo, acho que o NAG, para falar dele também, que acho que é muito importante,
o Nagi, né, que tem aí essa culinária oriental japonesa, acho que é muito importante porque houve, e olhando também pela perspectiva de frequentador da cidade, né, um boom, uma época que teve um boom de restaurantes, né, com esse, pelo menos dito esse cardápio oriental, mas a gente percebe que aí que mora, inclusive para você perceber a questão do conceito ser bem trabalhado e que é atrativo para o cliente, né? A escolha de ingredientes, a forma de apresentação, a casa bem cuidada, a própria recepção, acho que isso transforma até a potência do Nagi hoje, se você pode nos contar melhor sobre isso. Acho que o Nagi, ele é o resumo da revolução da gastronomia japonesa no Espírito Santo. O Nagi é um restaurante histórico aqui no nosso estado. Ele foi o primeiro restaurante a acreditar numa culinária japonesa de alto padrão, né, e entregar uma qualidade muito acima da média, como você encontra em outros grandes centros, mas que você ainda tinha, infelizmente, a escassez aqui no nosso estado, né? O Nagi, ele traz uma gastronomia japonesa no estado da arte. Ele é aquele toque fino, aquele detalhe final, você trabalhar com insumos de altíssima qualidade, frescos, né, onde você consegue encontrar diversas iguarias, né, insumos que você raramente encontra no mercado normalmente. E tem também uma experiência lá que é muito legal, que chama omakase, que significa confiar, onde você tem uma experiência exclusiva diretamente com o chefe, né, que é o chefe Dantas lá do Nagi. Você senta e tem ali uma experiência de um jantar, de comer ali tudo que tem do bom e do melhor. Ele prepara esse menu específico para você, é um menu inédito, então é sempre uma descoberta, é uma experiência de entrega, né? E a gente também buscou fazer um delivery, né, disruptivo, né? Então, desde as embalagens, do cuidado das entregas, do potinho de shoyu, do envelope do hashi, da sacola, das caixinhas. A caixinha do Nagi, você recebe o delivery, dá até... primeiro que você fica impressionado, mas depois dá pena até de você jogar aquela caixinha fora de tão incrível que ela é. Então, o detalhe da entrega própria, o cuidado do motoboy. Então, assim, é tudo realmente nos mínimos detalhes. Então, restaurante sofisticado, de alto padrão. E a gente acreditou que era possível, que o Espírito Santo merecia um restaurante dessa magnitude, né? E a gente abre todos os dias à noite, ali na Praia do Canto, na Aleixo Neto. Então o Nagi, não à toa, está sempre lotado todos os dias. Você vai lá de segunda a segunda, se não chegar cedo e não fizer a sua reserva, é difícil até de sentar. Mas é muito gratificante poder, mais uma vez, mostrar que é possível fazer e entregar para a Vitória que merece. Que bom. Bem, se você percebeu a conversa desde o começo, né, Pedro Paulo, o PP, falou da comida de boteco, né, do ambiente à beira-mar, fala de comida japonesa, mas fala com propriedade, porque demonstra que você realmente está liderando o grupo em loco, né, preocupado com a vivência de cada ambiente para essa entrega toda que a gente já falou acontecer. E pode parecer que é tudo muito glamuroso, né, mas o trabalho, às vezes, nem todo ele é visto na sua rotina, na hora que é pesada, na hora que falta o sono ou na hora que acontece algum imprevisto na casa. O que você enfrenta, que você tira lições, que poderia falar sobre isso também? Cara, acho que é fruto do trabalho árduo meu, né, e dos meus sócios, né, das nossas gerências também, da nossa equipe, o acompanhamento ali full time. Nós somos todos sócios atuantes no mercado, a gente trabalha com isso, vive disso. Então eu e os meus sócios, a gente fica ali dia a dia acompanhando, né, tendo aquele olhar de dono, tendo aquela preocupação com os novos negócios. E eu acho que o fruto disso é uma gestão muito bem feita, conduzida, e a gente encurta esse espaço que é o sucesso, né? Você dar certo. Então, com esse trabalho, a gente consegue se aproximar cada vez mais disso, né? Vamos trazer aí novidades aí muito em breve para a Vitória, né? Com um novo negócio que está vindo aí. Ah, já estão gestando um novo negócio? Exato. Vamos vir com um novo restaurante, uma gastronomia moderna, né? Voltada para frutos do mar, na Praia do Canto. Então, mais uma vez, vamos trazer para a Vitória um restaurante de alto calibre. Que excelente. Então, já temos mais conversa para vir pela frente por aqui, então, hein? É isso. Que bom. Mas é justamente a palavra, né, da liderança de um grupo como esse, né, que tem justamente uma identidade capixaba como trabalho também. Acho que é muito importante que você perceba que os desafios existem, mas o trabalho, ele tem aí resultados, ainda mais quando a gente pensa nos conceitos aqui já falados. Então, para vir mais ainda, realmente é para a gente esperar e estar lá quando tudo for anunciado e abrir ao público, né? E essa questão de abrir ao público, né? A gente já falou das casas, cada abertura parece que é uma nova vida que está surgindo ali. É isso também? Exato. O sentimento? A gente trata as nossas casas como
quase que um filho, né? Um bebê novo nascendo, então a gente precisa enraizar o conceito, fazer todos os direcionamentos de núcleo na nossa mentoria, lá com o nosso parceiro Arthur Galvão, desenvolvimento das marcas, dos nomes, os desenhos, dos manuais. Então, desenvolver todo esse trabalho pré-abertura, né? E a gente sempre gosta também de fazer inaugurações, né? Fazer starts das casas de uma forma bem significativa para o mercado em termos de divulgação, então fazer aquela super inauguração, gerar aquele burburinho, aquele glamour ali para as pessoas criarem um desejo de frequentar as nossas casas. E com esse trabalho a gente sempre se preocupa em manter essa qualidade depois, né? Por isso que a gente fica ali segurando as rédeas do negócio. Então eu acho que é sempre desafiador abrir uma nova casa, você passa por obra, projeto, né? Tem aquelas dificuldades ali do processo, as dores do processo, mas com muita dedicação a gente consegue sempre fazer lançamentos significativos, né? E sempre com novos conceitos, o que eu acho muito importante, que são as inovações dos conceitos. Legal, né? Muito bom. Então, quando que vem aí, pelo menos a data dá para saber? A abertura até o final do ano, né? Até o segundo verão, semestre, então. Até antes do verão então de 2025 agora já. Já estamos lá com obra em curso, vai ser ali na Joaquim Lírio, na Praia do Canto, e em breve aí brindaremos mais um estabelecimento de alta qualidade aqui para o nosso estado. Excelente. E que vai compor, com certeza, também o seu ambiente de lazer. Pepe, obrigado, Pedro Paulo, pela presença aqui conosco em Destaque. Obrigado pela confiança de falar com a nossa audiência também, de um trabalho que é reconhecido mesmo e também tem muita referência para tantas outras regiões do nosso estado, tantas outras casas, porque acho que o trabalho aberto assim e falado com tanta clareza também é inspirador. Obrigado e parabéns. Obrigado. E eu deixo uma mensagem, né, de que nós estamos comprometidos aqui com o nosso mercado de gastronomia e entretenimento capixaba de proporcionar a melhor experiência do seu dia, né? A gente quer que você participe com a gente possa promover isso, o melhor momento do seu dia dentro das nossas casas, e a gente se compromete a entregar o melhor para vocês. Que bom. E que bom que esse convite veio pelo nosso programa também. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigado. Bem, e agradecemos então a sua audiência também com o nosso programa, saindo aí para o seu dia muito mais informado, com certeza, e com esse desejo de estar em qualquer um desses ambientes do Grupo 2127. A gente volta no nosso próximo programa, agradecendo a sua audiência e esperamos você. Até lá. Em Destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui.